Bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou falar de um livro de um autor francês que escreve um livro em 1955 e devo de dizer que é uma obra monumental sobre os poderes que estão ocultos no mundo. É um livro que nos fala sobre a governação mundial, quem de facto governa por detrás de todos os governos do mundo, toda a história do mundo contado por William Guy Carr, portanto, William Guy Carr, que escreve portanto, o livro em francês Les Pions sur l'Échiquier, que traduzido quer dizer Os Peões no Xadrez. Portanto, livro escrito por William Guy Carr, Os Peões no Xadrez. Portanto, um título, só o título nós vemos logo tudo, que tipo de livro é que é, não é? Vemos aqui o livro aqui ao meu lado, vemos de facto quem de facto manipula a história do mundo, os poderes políticos e económicos do mundo. Portanto, escrito por William Guy Carr. Quem é William Guy Carr? William Guy Carr, que nasceu em 1895 e morreu em 1959, comandante da Marinha Canadiense e membro dos Serviços Secretos Canadienses. Em 1930 vai fazer várias conferências sobre o tema A Conspiração Mundial, uma trama de vários grupos políticos, financeiros e internacionais. Em 1950 publica várias obras de inspiração cristã e antimaçónicas, onde o mais conhecido Power in the Game, 1955. William Guy Carr inspirou-se em John Robbins, neste website de La Rive também, e do Cardinal Carl Rodrigues. Seu último livro, Satã, o Príncipe do Mundo, que não chega a ser terminado porque o autor morre em 1959, mas fica aqui uma obra incompleta, também muito ela importante sobre estes vários temas. O autor, como eu disse, que fez parte dos serviços secretos canadienses, era um autor que investigava muito, procurava documentos, ia a várias bibliotecas municipais, investigava artigos, tinha acesso também, como era dos serviços secretos, a várias fontes que nós obviamente não temos, e o autor decidiu reunir neste livro, Os Peões no Xadrez, toda a sua conclusão sobre esta grande história, esta grande trama que o autor explica que vem já desde o século XVIII. Teria começado no século XVIII esta grande trama, segundo o autor, para esta consecução de um governo mundial. Portanto, o livro tem, portanto, 18 capítulos, uma introdução. O primeiro capítulo, os movimentos revolucionários mundiais, portanto, o autor explica mais ou menos. No capítulo 2 temos a Revolução Inglesa, 1640-1660. Depois, capítulo 3, os homens que provocaram a Revolução Francesa, 1789. Capítulo 4, o fim da Revolução, Napoleão, as ditaduras. Capítulo 5, a Revolução Americana. Capítulo 6, manipulações monetárias. Capítulo 8, os eventos que precederam a Revolução Russa de 1917. Depois o capítulo 18, a Revolução Russa de 1917. Depois capítulo 11, intrigas políticas 1914-1919. Depois o capítulo 10, nesse caso, intrigas políticas. Depois capítulo 11, Les Traités de Versailles, os Tratados de Versailles. Capítulo 12, Stalin. Capítulo 13, a Revolução Espanhola. Capítulo 14, a Guerra Civil em Espanha. Capítulo 15, Franco. Capítulo 16, o reino e o terror revolucionário. Capítulo 17, os eventos que conduziram à Segunda Guerra Mundial. Capítulo 19, a Segunda Guerra Mundial e a sua história. E capítulo 20, os perigos atuais. Portanto, o autor faz aqui uma revista espetacular sobre toda a história da humanidade e, sobretudo, sobre aquela parte da história que nós não conhecemos, que eu costumo dizer que é a política dos bastidores, quem mexe os cordelinos,
os grandes atores financeiros, os grandes banqueiros que conseguiram mudar a história do mundo. Portanto, e com isso vamos então revelar-nos sobre o que este autor tem para nos dizer. Bom, o autor começa com esta citação de Albert Pike, 1809-1891, que foi um advogado, maçom, escritor dos Estados Unidos e também dos principais que teve acesso a muita coisa. E uma das citações deste Albert Pike diz o seguinte: nosso plano será revelado às nações. Portanto, o nosso plano será revelado, as nações irão se voltar contra nós. Portanto, eu vou repetir: nosso plano será revelado, as nações irão se voltar contra nós com espírito de vingança e a nossa dominação sobre elas nunca irá acontecer. Albert Pike, 1909-1891. Portanto, o autor começa com esta citação dizendo que existe de facto um grupo de homens muito poderosos, não é? Homens financeiros muito poderosos, com um objetivo todos comum, que é a unificação mundial. O fim de todas as nações e a unificação de um governo mundial. Portanto, baseado em documentos não revelados ao público, 18 capítulos, como eu disse, vão ser, descritos por este autor, William Guy Carr. Portanto, uma dominação universal, segundo o autor, um pequeno grupo de 30 homens organizados entre 1770 e 1776 por Adam Weishaupt, portanto, Adam Weishaupt, que nasceu em 1748 e morreu em 1830, professor de Direito Canónico da Universidade de Ingolstadt, famoso por liderar a Ordem dos Perfeitos, chamada depois Illuminati, que teria começado a 1º de maio de 1766. William Guy Carr explica que esses iluminados eram denominados de Iluminados da Baviera, cujo objetivo era a subversão mundial, onde a franco-maçonaria iria ser o veículo mais importante para estas forças ocultas infiltrarem e depois, mais tarde, a criação do comunismo como o instrumento mais terrível para dominar as nações. Portanto, objetivo, um governo mundial como laboratório, a construção dos Estados Unidos da Europa, segundo William Guy Carr. Portanto, seria com os Estados Unidos da Europa, o autor fala, portanto, em meados dos anos 40, não é? 50, seria o primeiro grande centro de poder desta nova ordem. Continuando. Os seus meios seriam a especulação financeira, a infiltração de agentes a todos os níveis, a máfia, a corrupção, a chantagem e as sociedades secretas. Vejam bem. Servindo-se dos políticos do mais alto nível em posições mais altas, como sendo um xadrez. Por isto é que a imagem do livro, como estamos a ver aqui uma mão e um tabuleiro de xadrez, não é? Com uns peões. William Guy Carr nos mostra neste livro que o perigo está em cima das nossas cabeças. 40 anos depois de ter escrito o livro hoje é mais atual do que nunca. O autor explica que a única forma de combater esta sociedade mundial secreta e oculta é com a própria palavra de Deus. Com o amor de Deus, com o altruísmo de Deus, combater o mal com o bem. Porque se combatermos o mal com o mal, segundo William Guy Carr, não faremos mais do que pôr mais peças no xadrez. Portanto, há 200 anos que as forças da Igreja e da monarquia tentam combater estas forças e são derrotadas após derrotas. O autor nos diz: não será tempo que a sinagoga de Satanás seja derrotada de uma vez por todas pelo nosso Deus, grandioso Deus? É um livro importante, Peões no Xadrez, que é preciso ler e reler. Portanto, eu estou a ler a introdução do livro.
Todos os segredos da história ocultas, revelados. 1950, todos os conflitos e guerras são o resultado de uma conspiração mundial para dominar o mundo. William Guy Carr. Tudo começa com o que o autor diz ter lido, uma passagem da Bíblia, numa guerra do céu. Portanto, estou a fazer o retrato por ordem daquilo que o autor começou a escrever no livro. Portanto, o autor começa com uma guerra nos céus, onde o querubim caído, chamado Lúcifer, portador da luz, que é o significado, foi expulso numa batalha celestial pelo arcanjo Miguel e levou consigo 1/3 da parte dos anjos que eram fiéis a Deus e que deixaram de ser. Todos eles caíram na terra, segundo o autor William Guy Carr. Este combate, segundo o autor, não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados e potestades, não é uma passagem que podemos também ler na Bíblia, que dirigem as pessoas mais importantes do mundo. Portanto, esta batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes espirituais. Qual é a ideologia deste querubim caído, no diz o autor? É o poder, é o direito. Portanto, a ideologia deste querubim caído é o poder é o direito. Quem tem o poder tem o direito. O que é que isso quer dizer? Os superiores devem governar os inferiores. Princípio do totalitarismo. Os superiores devem governar os inferiores. Isto foi o que o Hitler dizia, isto foi o que o Stalin dizia, isto era o que os grandes Césares diziam, isso era o que o Gengis Khan dizia, isto era o que Attila dizia, de certa forma Napoleão também dizia, Alexandre o Grande também dizia, todos os grandes que tinham o poder queriam ser eles a governar o mundo. Portanto, o autor nos fala de as massas que somos nós, dirigidas por uma elite de poder. As massas, o autor diz que essas elites chamam de Goim. Goim. Os Goim significa massa. Nós somos a massa dos humanos. Depois o autor fala sobre o papel que Cristo teve no mundo, que veio ao mundo redimir o mundo e trazer salvação aos homens. Vou passar esta parte. Blá, blá, blá. A arma é a palavra de Deus. Blá, blá. Os povos das nações, depois no outro capítulo, os povos das nações contra a elite. Mateus 18, 19, não é? Pronto, vou passar esta parte também, porque senão torna-se muito comprido. E o autor começa a contar a história cerca do século XVIII, e o autor nos diz, portanto, que em 1770 o governo da Baviera entrou na posse de um documento importante por um acontecimento fortuito. Em 1770, os banqueiros que tinham recentemente criado a Casa Rothschild, quer dizer escudo vermelho, família Rothschild, banqueiros de origem judaica, pediram a Adam Weishaupt, fundador dos Illuminatis da Baviera, para redigir os velhos documentos da sinagoga sobre um plano para uma dominação mundial. Um plano que previa, no fim dos tempos, depois de vários cataclismos, governos, doenças, fomes e guerras, com uma drástica redução populacional e uma crise gigantesca, um governo global totalitário. O WhatsApp terminou o trabalho da escrita desses protocolos a 1 de maio de 1976. O plano previa a destruição de todas as nações, religiões, governos e poderes que se opusessem a esta governação. O objetivo devia ser atingido na divisão dos povos, chamados Goim, como eu disse, que significa gado humano, em oposto aos outros. Em 1776, o WhatsApp organiza então os Illuminati da Baviera para realizar o plano mundial. Mas houve um problema, que eu vou já dizer qual foi. Portanto, em 1784 foi enviado um exemplar desses protocolos para a França, para as lojas franco-maçónicas. Mas o correio que ia a cavalo foi interpelado, portanto isto nas palavras de William Guy Carr, foi interpelado por um raio, porque estava uma tempestade muito grande, e que matou o homem e o cavalo. Uma faísca botou por terra o correio e
pouco depois, o documento foi interpelado pelas autoridades da Baviera, que, neste caso, caminhavam para os lados de Ratisbona. Portanto, as autoridades encontraram o documento, examinaram o documento e mandaram o documento para a Polícia Federal, não é, da Baviera, e para os chefes de Estado da Baviera. E o que é que aconteceu? As autoridades locais da Baviera, depois de um exame cuidado nos documentos, o governo da Áustria ordenou a perseguição pela polícia pelas lojas do Grande Oriente, daquela zona onde Adam Weishaupt estava e tinha constituído o documento. Foram todos presos e os documentos foram guardados. Portanto, em 1785, o governo da Baviera declarou os Illuminati fora da lei. Portanto, isto está tudo na história, está tudo em documentos. E mandou fechar todas as lojas. Pronto. Agora atenção. Adams Weishaupt não parou por aí. Não foi preso. Ele continuou às escondidas, não é? Continuou a trabalhar massivamente para a elaboração destes tais protocolos. Lá está. Weishaupt retirou-se por algum tempo, dando ordens de infiltrar as lojas maçónicas da França e da Inglaterra e as recentes lojas nas colónias dos Estados Unidos da América. Foi assim que o plano de Adam Weishaupt começou a tomar forma. Uma sociedade secreta dentro das próprias lojas maçónicas. Ou seja, as próprias lojas, a maior parte dos maçons desconheciam quem eram aquelas pessoas ilustres, que chegavam, infiltravam, tornavam-se logo nas posições mais altas, não é? Os graus 32 e 33 mais altas, e com isso conseguiam dominar todas as lojas. Portanto, os Iluminados, a partir daí, começaram a utilizar a ação filantrópica para esconder suas reais intenções políticas subversivas. Os Iluminados convidaram John Robinson para infiltrar as lojas inglesas, maçom de alto grau, mas o mesmo não caiu nesses planos e denunciou os Illuminati. Mas as autoridades francesas do antigo regime francês ignoraram os avisos de John Robinson e a Revolução de 1789 eclodiu. John Robinson publicou em 1787 provas de uma conspiração mundial para destruir todas as nações e religiões, incluído em Londres, portanto, imprimidas em Londres. Thomas Jefferson, outro muito chegado às lojas maçónicas, também ficou muito próximo deste Adam Weishaupt e um dos seus maiores defensores teria levado para os Estados Unidos as ideias deste plano mundial. O poderio desta sociedade secreta foi tão grande que impediu e ainda hoje impede a sua ação, que a sua ação seja conhecida nos livros de história e da grande mídia. Vejam bem o poder desta seita. Em 1829, numa reunião em Nova Iorque, para os eliminados britânicos, para um dos eliminados britânicos, do nome de Wright, teria falado sobre o seguinte: os Iluminados têm como objetivo federar os grupos ateus e nihilistas com todas as outras forças e organizações subversivas para construir uma organização internacional, e não é por acaso que apareceu a primeira, a segunda e a terceira internacional, conhecida com o nome de comunismo. Estas forças destrutivas deveriam permitir os Illuminati criar condições para criar aquilo que se chama o caos e a ordem. Ou seja, criar o caos para depois impor a ordem. E passamos agora mesmo a isto. Caos e ordem. Criar o caos para depois instaurar uma nova ordem. Eles conseguiram vários financiamentos para o próprio Karl Marx e Engels escreverem o Capital e o Manifesto Comunista em 1848. Em 1930, Adam Weishaupt morreu, que significa que viveu ainda mais 45 anos depois de 1786, quando os Iluminados foram, portanto, presos pelo governo da Baviera. Para aqueles que dizem que em 1786, quando foram proibidos, deixaram de existir, é uma autêntica mentira, é um erro, pois
Adam Weishaupt continuou sempre a trabalhar no oculto, sempre a trabalhar. O autor William Guy Carr diz que Weishaupt trabalhou sempre na sombra durante 45 anos. Portanto, todas as lojas foram infiltradas, segundo Weishaupt. Os Illuminati deveriam controlar todas as instâncias, governos, centros de poder, posicionando vários elementos nos postos mais altos do poder político. O próprio filósofo Nietzsche foi criação dos próprios Illuminati da Baviera para produzir o nazismo, para depois fomentar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Em 1859 e 1861, o projeto de 3 grandes guerras mundiais, a organização do comunismo, nazismo, sionismo, para ser utilizado para criar a Terceira Grande Guerra. Tudo isso foi fruto dessas organizações secretas que, portanto, conseguiram planear tudo sempre no oculto. Daí o próprio desenho do livro, portanto, um xadrez e uns espiões, não é? Portanto, a Segunda Guerra Mundial permitiu a construção de uma ordem mundial, ONU, que já tinha sido tentada com a primeira Sociedade das Nações, SDN. Nos princípios do século XX, as grandes famílias financeiras construíram o monumento Guidestone, na Geórgia, com os tais 10 mandamentos da nova ordem mundial. Que isso sabemos, podemos ver, está na internet. Quais são, então, os 7 objetivos que William Guy Carr nos explica neste livro? Primeiro, abolição de todas as nações. Segundo, abolição de toda a propriedade privada. Terceiro, abolição das heranças por nascimento. Quarto, abolição do patriarcalismo. 5. Abolição da família tradicional. 6. Abolição de todas as religiões, sobretudo o cristianismo. Isto nas palavras de William Guy Carr sobre os intentos de Adam Weishaupt. Bem, o que é que este Adam Weishaupt tinha na cabeça para ter estes objetivos no século XVIII, não é? Portanto, a aliança de Adam Weishaupt com a dinastia Rothschild, muito importante. Depois de descoberto o plano Illuminati, em 1786, como disse, as lojas Illuminati se instalaram na Suíça. Mais tarde, os Rothschild seriam infiltrados e eles próprios financiariam muito da obra de Adam Weishaupt e dos protocolos, sendo que depois os Rothschild seriam substituídos pelos atuais Rockefeller nestas ações estratégicas. Tudo isso na preparação para uma nova ordem mundial e um líder mundial, veja bem. Portanto, todas as instituições, tribunais, governos, organizações internacionais e multinacionais, tecnológicas, financeiras, obedecem a um pequeno grupo restrito que está na sombra dos bastidores há mais de 3 séculos. Portanto, isto, e o livro tem muito mais, não tenho infelizmente tempo para falar sobre mais, fala também sobre o socialismo fabiano, o plano progressivo para a implantação do governo mundial, fala de várias coisas. Na conclusão, o autor fala sobre a melhor resistência a organizar uma resistência de informação, ou seja, um grupo de pessoas bem informadas que conseguiriam informar todas as populações do mundo sobre os intentos deste grupo, porque o autor nos diz que é com a informação, ou seja, é com as populações ficarem cada vez com mais informação sobre isto que se pode combater este grande flagelo. Portanto, isto foi, um pequeno resumo rapidamente do livro Os Peões no Xadrez, Des Pions sur l'Échiquier, de William Guy Carr, que tem muito mais, porque, como nós podemos ver, o livro fala sobre a Revolução de 1917, a Revolução Russa, fala da Revolução Espanhola, fala da Guerra Civil Espanhola, fala de vários acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, vários acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, fala da inter-relação entre a família Rothschild e depois a família Rockefeller, fala de todas as organizações criadas na primeira parte do século XX, não é? Porque o autor escreve nós não podemos esquecer que este livro foi escrito em 1955 e ainda havia muita coisa que não tinha sido criada nessa altura. Muitas organizações globalistas não tinham ainda sido criadas nessa altura. Mas é um livro muito interessante, Os Peões no Xadrez, de William Guy Carr. O livro não tem tradução em português, não tem. Só existe a versão em inglês e em versão francesa. Portanto, o livro, a principal versão é, portanto, em inglês, não é?
Portanto, quem quiser pode, não sei se existe em PDF, portanto, na internet, mas se houver principalmente em inglês, também há a versão francesa na Amazon. A própria Amazon tem, portanto, a versão inglesa. Quero aqui apenas, para finalizar, falar de alguns livros interessantes também do mesmo género que este. Portanto, podemos ver, portanto, o livro de William Domhoff, The Power Elite and the State. Depois temos Robert Ehringer, The Global Manipulator. Depois temos o livro de Anthony Giddens, The Constitution of Society. Depois temos o livro de Stephen Gill, American Hegemony and the Trilateral Commission, CT, a Comissão Trilateral, portanto, o livro importantíssimo. Depois temos o livro bem conhecido de Wright Miles, não é? The Power Elite, eu falo muito neste livro, portanto, o livro de Wright Miles, The Power of Elite. Depois temos o tal livro de Cristina Martins Giménez, que eu já falei, que eu falo várias vezes, O Clube Secreto dos Poderosos. Depois temos o livro de Sally Pisani, The CIA and the Marshall Plan. Depois temos o livro de John Pomian, portanto é quase tudo livros ingleses. Joseph Ratzinger, Memoir of the Eminence Grise, portanto que é o fundador dos Bilderberg, um dos fundadores dos Bilderberg. Depois temos Oli Sklar, Trilateralism, Thought and Press. Depois temos o livro de Gordon C. Theater, que este livro fala bastante. Extract from a pamphlet of 46 Bainet Financial Time Article, Entidade de Bainet, artigo no inglês não é muito bom, mas podem ver na internet. Depois temos o livro de Kay Van Der, The Mapping of the Atlantic Plan. Pronto, isto são alguns livros interessantes que temos aqui. E temos também um autor que escreve bastante sobre isso, que é o nosso grande Anthony C. Sutton, que tem vários trabalhos sobre a conspiração, portanto, fala muito sobre Wall Street e o bolchevismo, Wall Street e o nacionalsocialismo, fala muito sobre a Fed, a Federal Reserve Americana, a verdadeira história da Fed. Portanto, Anthony C. Sutton, para quem quiser, portanto, investigar, também é um autor a ter em conta dentro destes estudos. Bom, espero que tenham gostado. Isto, portanto, são estudos sobre aquela parte da política que é chamada política dos bastidores, não está na história oficial, não é? Portanto, já sei que para muita gente isto é teoria das conspirações e mais não sei o quê. Nós sabemos que muitas vezes essas pressões são feitas para não se investigar, não é? Porque nós sabemos que o mundo da política é um mundo escuro, é um mundo oculto, é um mundo onde se passa muita coisa que nós não temos conhecimento sequer, nem sabemos sequer, nem sequer sonhamos, nem estes autores que são pesquisadores e investigadores, William Guy Carr, que até fazia parte dos serviços secretos canadenses, nem sequer tinha acesso, nem sequer sonhava, se calhar, em muita coisa que se está hoje a passar e que se vai passar. E nós temos que ter uma coisa bem ciente, que eu digo isso muitas vezes. Muitas vezes nós não sabemos nada. É isso que nós temos que perceber. Nós sabemos muito pouco. A própria palavra de Deus diz que nós agora sabemos em parte, mas depois saberemos plenamente. Mas a própria Bíblia, a palavra de Deus, também diz uma coisa. Nada ficará no oculto. Não há nada que esteja no oculto que não venha a ser revelado. Portanto, eu vou repetir. Não há nada que esteja no oculto, que esteja escondido, que não vier a ser revelado. E outra frase muito interessante do próprio Olavo de Carvalho, que costuma dizer: o tempo revela todas as coisas. O que hoje se está a passar, daqui 20 ou 30 anos, não é? Talvez nós vamos compreender melhor todos esses acontecimentos com o passar dos anos, porque é sempre passando 20, 30, 40, 50 anos que são revelados várias coisas. Portanto, por exemplo, na Guerra Fria, não é? Na questão da espionagem da União Soviética e dos Estados Unidos, só recentemente, nos anos recentes, é que nós tivemos mais informação sobre essas coisas todas, e na Primeira e Segunda Guerra Mundial também.
Porque houve muita coisa que era escondido e que só depois, muito mais tarde, é que os governos que mudam, não é? Os governos depois vão mudando, vão revelando o que é que se passou na história das suas próprias nações e muita coisa que nós hoje não sabemos, mais tarde viremos a saber. Espero que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido útil. Os Peões no Xadrez, de William Guy Carr, Les Pions sur l'Échiquier, um livro muito interessante, e espero que tenham gostado mais deste vídeo e até uma próxima.